Olá, meu irmão querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Este vídeo aqui estou gravando para ir ao ar justamente hoje, na segunda-feira. Eu gravei esse vídeo com antecedência para ir ao ar nesse dia de segunda-feira. Meu querido, continue se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, você fazendo os comentários aí e nós aqui também do outro lado, você sempre compartilhando, tá bom, meu querido? Me ajude. Sabe qual é a melhor forma que você tem para me ajudar a fazer esse canal abranger mais pessoas? É você deixando o seu like, você se inscrevendo e você compartilhando com outras pessoas esse estudo ou esses estudos. Meu querido, o que eu quero falar aqui nesse vídeo? Você já prestou atenção numa coisa na Bíblia que poucas pessoas prestam atenção? Os ensinadores da graça, do Evangelho Eterno, do preterismo, nós temos um hábito. Todo tempo que nós temos em casa ou em algum lugar, não é para ficar fazendo fofoca, não é para ficar falando mal de ninguém, não é para ficar batendo pernas na casa de alguém, não é para nós ficarmos passeando à vontade, igual muita gente faz. Você já prestou atenção que os preteristas e os ensinadores do Evangelho Eterno, da escatologia consumada, o pouco tempo que nós temos, nós usamos para estudar a Bíblia? Quem sabe seja por isso que o sistema está nos odiando tanto, porque eles têm tempo para ficar na internet, fazendo coisas que não devem, eles têm tempo para ficar gastando gasolina, não é? Colocado pelos irmãos da igreja e eles andando, passeando. Eles têm tempo para ficar assistindo filmes, novelas, para ficar se envolvendo com políticas. Eles têm tempo para fazer tudo isso. Mas se tem uma coisa que eles não querem, é pesquisar a Bíblia e descobrir o porquê que a Bíblia ela tem um começo, mas ela tinha um fim para este começo terminar. Como todas as coisas da vida. Por exemplo, você quer uma coisa mais importante aqui do que a vida? Mas a vida que começa aqui na terra, segundo Eclesiastes, segundo lá em Eclesiastes fala, capítulo 1, o verso 4, fala que uma geração vem e a outra vai, mas a terra continua para sempre, para sempre. Ou seja, tudo que começa, termina. Tudo que tem um início, tem um fim. Você já prestou atenção que a história da Bíblia é a mesma coisa? Olha o que eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. Em Gênesis 3, Gênesis, que é princípio, né? O Gênesis é o começo de tudo. É o chamado início, é o chamado princípio, que no hebraico é o Bereshit, né? O Bereshit. Você já prestou atenção que Deus, ele dá origem ao primeiro homem e depois do homem vem a mulher? Isso é a história que diz, a história bíblica. Mas que esta mulher e este homem, eles transgridem a lei de Deus, cometendo um erro da desobediência. Beleza, até aí tudo bem. Mas o resultado da transgressão, da desobediência, foi eles serem expulsos do paraíso. Ou seja, daquele jardim, não o jardim do Éden, mas um jardim que Deus colocou no Éden.
O resultado, o preço daquela transgressão, foi eles ter que deixar esse dito jardim que estava no Éden. Quando eles cometeram esse erro, Deus os tirou do Éden, que esse jardim estava no Éden. Não é o jardim que se chamava Éden, era o lugar que se chamava Éden, e o jardim foi colocado no Éden. E não era jardim do Éden, jardim no Éden. Então, Éden era um lugar e o jardim foi colocado no Éden. É assim que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz, em Gênesis 3:15, aqui começa a história, que quando eles cometeram aquela transgressão, aquele pecado, eles foram expulsos do jardim. E, segundo a Bíblia, o caminho que levava ao Éden, Deus colocou ali querubins para que pudesse ser protegido, não é, aquele jardim. O versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis fala assim: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Você presta atenção? O que diz o capítulo 3? Fala que Deus ordenou que não comesse da árvore da vida. Aquela árvore que mostrava a eles o que era o bem e era o mal. Você observa que em Gênesis 3:15 fala assim: e colocarei ou porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, quer dizer, o descendente da mulher. E o seu descendente, o que vai acontecer? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui tem uma promessa de que o descendente da mulher, que a maioria dos estudiosos falam que esse descendente da mulher seria o Cristo, o Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado. A partir daqui, em toda a Bíblia, você vai ver que existe uma promessa de que nasceria alguém que colocaria fim às transgressões, que colocaria fim ao pecado. Então começa aqui em Gênesis, e ela se estende por toda a Bíblia, até chegarmos no Apocalipse, que esses últimos dias chegaria. Últimos dias de quê? Últimos dias de que haveria uma retaliação contra aquilo que foi feito no Jardim do Éden. Em toda a Bíblia nos ensina que com o governo humano, com
a geração que era administrada pelo homem, aquelas gerações que foram administradas pelos reis, dispensação, a inocência, consciência, governo humano, as gerações que foram administradas pelos profetas, as gerações que foi administrada pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, todas elas foram ficando para trás. Quando nós chegamos na geração de Jesus Cristo, a conhecida geração dos 70, aí estava mais em vigor, estava mais claro de que aquelas profecias do passado que iam futurizando até chegar a época de que o descendente da mulher nasceria, estava ficando tão evidente que quando Jesus chegou lá para ser batizado por João, ele concluiu assim: atenção, está no meio de vocês aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, João estava relembrando aos judeus vivos daquela época, na época dele, que tudo aquilo que tinha sido falado anteriormente, em toda a extensão bíblica para trás, estava acontecendo justamente nos dias de João. Nos dias de João, João estava avisando ao povo que tudo aquilo que a Bíblia falava anteriormente pelos profetas, pelos reis, pelos patriarcas e pelos profetas, agora estava acontecendo na época dele. Então não tem como você fugir desse assunto, que a Bíblia, ela foi escrita, mas ela tem um texto, ela tem um contexto, ela tem uma história. Então, quando a gente chega na época de Jesus, no primeiro século, o que acontecia ali? Estava em pleno vigor, em plena evidência de que os dias que os profetas futurizavam, agora essas profecias que eles futurizavam, que ia chegar os últimos dias, agora estava em plena evidência que aqueles fatos estavam acontecendo justamente nos dias de Jesus. Mas Jesus, quanto mais ele pregava, mais se intensificava a chegada dos dias do juízo que aconteceria em Israel. Então, para os opositores da Bíblia, para os diabos da vida, ou diabolos da vida, a Bíblia para eles não tem razão de ser. Porque se todas as profecias bíblicas, desde o Gênesis até os últimos dias de Yahushua, se estava apontando para aqueles dias, para aquela geração que ele vivia, então para os futuristas, se as profecias bíblicas ainda não cumpriram na sua totalidade, eu perguntaria a eles: cadê a Bíblia que veio ser escrita do ano 70 para cá? Onde está essa Bíblia? Então, todas as profecias bíblicas, elas tinham um prazo para cumprir. E qual era o prazo? Os últimos dias. E quando era os últimos dias? O juízo contra Israel. Então, se você observar, meu querido, o livro de Apocalipse, no capítulo 22, o texto aqui, ou o contexto, fala sobre o rio e a árvore da vida. Quando nós chegamos no versículo 22, o capítulo 22, versículo 7, diz aqui: Yahushua, ou Yahushua, está falando:
Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Meu querido, está tão evidente que a Bíblia ela ia parar de ser escrita, ela ia parar de relatar uma história, porque os últimos dias, ou seja, a conclusão, as páginas, os anais da história, estava terminando o prazo para se cumprir. Então, quando tudo se cumprisse, isto aqui tinha que fechar as páginas. Acabou a história. É como se você pega uma empreitada, fazer uma casa, desde os alicerces, claro que precisa o projetista, depois do projetista, precisa ali de um arquiteto, um projetista, não é? A gente vai lá, dá início à obra, faz até esqueci o nome, os gabaritos, né, da obra. Ali você sabe o tamanho dela, você tira o nível, né, e ali você sabe quantos cômodos vai dar de acordo com o projeto. Mas aquele projeto começou. Mas ali o engenheiro fala assim, o arquiteto responsável pela obra, nós temos aqui 1 ano para terminar essa obra. E desde o início da obra, quando é lançado os fundamentos da obra, até o seu final, talvez ocorreu 8 meses, 1 ano, 3 anos, mas um dia alguém vai pegar na porta, trancar a porta e entregar para o mestre de obra ou para o engenheiro. Pronto, a obra está pronta. Aqui está. É a conclusão. Meu querido, assim foi com a Bíblia. A Bíblia, ela teve um início, a história contada da humanidade, mas ela tinha um prazo para ser terminada a sua história. E o prazo, todos os profetas apontavam para os últimos dias. Era o dia em que na cruz seria falado o Tetelestai e no ano do juízo aconteceria uma coisa interessante. Aconteceria o quê? A conclusão de todas as coisas, em que o reino foi entregado ao Pai, pelo Filho. Então, para quem não acredita que a Bíblia ela já se cumpriu todinha, então alguém vai ter que dar conta por que a Bíblia parou de ser escrita lá pelos anos 70 e ela não continuou sendo escrita para contar a história do ano 70 para cá. Nós já estamos há 2000 anos. Então, se a Bíblia, a história da Bíblia, ela se cumpriu no ano 70, do ano 70 para cá, da morte de João, qual dos profetas, qual dos discípulos, qual dos apóstolos continuaram vivos do ano 70 para cá para continuar reescrevendo a história? Você sabe por que a Bíblia ela parou de ser escrita? Porque acabou a história. O livro foi fechado. Você escreve um livro e vai lá numa editora e lá é editado, é compilado o seu livro. Mas o seu livro teve um começo, mas ele também tem um fim. E quando escrever o fim desse livro que você lançou, ali acabou a história. Talvez no seu livro conta a história da sua vida. Talvez no seu livro conta a história de um país. Talvez no seu livro conta a história da sua família, a árvore, né, genealógica. Quem sabe? Mas a sua raiz genealógica, ela teve um início, ela teve um fim. Então, quando a Bíblia parasse de ser escrita para contar uma história, aí, de lá para cá, nós viveríamos um período em que pós-Bíblia escrita seria um período eterno. Um período que nenhuma história ia ser contada. Por quê que nós falamos isso? Porque está escrito. Está escrito ou não está? Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo, deixa eu olhar aqui direitinho, a partir do versículo 22, Hebreus 12, 22, 23, fala assim: mas tende chegado, olha
o tempo verbal aqui. Não era o tempo presente quando a carta de Hebreus foi escrita, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Sabe o que é isso aqui? É o fim de uma história. Ninguém poderia, a Bíblia não poderia parar de ser escrita sem ter um final. A Bíblia parou de ser escrita, mas o seu final tinha chegado. E o final é isso aqui, ó. Mas tende chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscrita nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui é o fim de uma história. Para você não pensar, para você, meu filho, que acredita que o fim dos tempos ainda não chegou, então você vai ter que dar conta e dizer para todos os crentes, os cristãos, quem que está reescrevendo a história do ano 70 para cá. Porque a Bíblia não diz. A Bíblia não fala nada sobre essa Bíblia que eu tenho e você tem. Ela não fala nada sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela não fala nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Muita gente está articulando aí e dizendo que vai haver a Terceira Guerra Mundial. Eu não desacredito disso. Pode haver a Terceira, a Quarta, Quinta Guerra Mundial. Quantas pandemias no mundo que já aconteceu? A Bíblia conta? Depois do ano 70, não. Por que a Bíblia não conta? Porque ela parou de ser escrita para contar uma história. E você achar, tem gente que fala assim, mas o sinal da besta ainda vai acontecer. Sabe por que você fala que vai acontecer? Mas você não diz que isso está escrito, porque já aconteceu. Você fala assim, mas vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, melhor, que a Segunda já aconteceu. Mas os terremotos que estão acontecendo é bíblico. Aonde? Onde que é bíblico? Meu filho, a história que a Bíblia relata já aconteceu. O final de tudo foi o Apocalipse. O Apocalipse. Não tem um livro chamado São Sebastião. Não tem um livro chamado Santo Alberto. Não tem um livro chamado São... qualquer um historiador aí, São Bartolomeu. Não tem um livro na Bíblia chamado, Nostradamus. Não tem um livro na Bíblia chamado John Wesley, Savonarola. Não tem um livro na Bíblia chamado, que esse livro é João Paulo II. Não tem um livro na Bíblia chamado, tantas pessoas aí que inventam coisas, dizendo que as profecias bíblicas ainda vai cumprir. Deveria ter um livro com o nome dessas pessoas, porque eles estão contando uma história que não é bíblica. Então, talvez eles estão inventando o livro e eu e você não saiba. Então, queridos, o que está na Bíblia em Apocalipse é tudo aquilo que ocorreu. E Yahushua falou, olha, eis que cedo venho, certamente cedo venho. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então João termina, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ou seja, isso aqui é o final de uma história. A Bíblia, ela termina no capítulo 22, mas ela começa em Gênesis capítulo 1. Então, do Gênesis ao Apocalipse, é uma história relatada que cumpriu no ano 70. E os profetas apontavam para o ano 70. Daniel, Isaías, apontavam para o ano 70. Então, do ano 70 para cá, acabou a história bíblica. Mas se você não prestar atenção nisso, os líderes religiosos deitam e enrolam.
Quanto mais eles mentem para você acerca da Bíblia, mais dinheiro eles ganham. Desperta, ainda é cedo, tá bom? Desperta, que ainda é cedo. Não se conta uma história que não existe, biblicamente falando. Tudo que nós falamos é o que está escrito. Agora, se você, líder religioso, quer inventar a história e futurizar isso aqui, saiba você que toda história tem um começo e tem um fim. Você não vai estar aqui, você que prega arrebatamento físico, você não vai estar aqui para dizer se aconteceu ou não. Aí você pode pregar mentira à vontade. Sabe por quê? Porque você não vai estar aqui mesmo. Você que está em cima de púlpito de denominação, falando que vai acontecer o arrebatamento da igreja, antes de 100 anos você morre. E antes de 100 anos, o arrebatamento físico não vai acontecer. Por quê? Porque o arrebatamento físico não é bíblico. O arrebatamento espiritual é o arrebatamento da mente, é você mudar a sua mentalidade. Isso que a Bíblia chama de arrebatamento. Por que Paulo falou em Efésios capítulo 2? Ele falou que eles ressuscitaram com Cristo. Como ressuscitar se Paulo não tinha morrido? E nem os Efésios tinham morrido. Então ele falava de um ressuscitamento, uma ressurreição física ou espiritual? Era claro que era uma ressurreição espiritual. E a ressurreição espiritual é aonde? É mudança de mente, mudança de raciocínio, mudança de pensamento. É isso que é ressurreição. Mudança de comportamento. Ou seja, é um novo e vivo caminho. Há uma ressurreição espiritual. Fique na graça, fique na paz e aprendendo cada vez mais o Evangelho eterno. Graça eterna a todos. Amém.